O Jardim da Emuná, parte 2, capítulo 2. Os níveis de Emuná. Depois de aprender sobre as fundações da Emuná, no primeiro capítulo, estamos prontos para aprender sobre os diferentes níveis de fé. A Emuná pode ser dividida em 3 níveis principais. Nível 1 é o nível básico de Emuná. É a crença firme de que tudo vem de Hashem, por meio da perfeita providência divina, até mesmo o menor e o aparente insignificante acontecimento. Nível 2. Nível intermediário de Emuná. Além de ter uma perfeita Emuná básica, a pessoa no nível intermediário acredita que tudo o que Hashem faz é para o bem. Nível 3. Nível superior de Emuná. Além da sólida emuná de nível básico e intermediário, o indivíduo no nível superior acredita que Hashem faz tudo com um propósito específico e tenta entender a mensagem de tudo que ele faz. Os níveis acima constituem um conjunto, e a emuná é a crença de que não há outro senão Hashem, cuja providência divina é a raiz de todas as coisas e de todos os acontecimentos. Visto que a principal razão pela qual Hashem criou o mundo é conceder sua bondade a toda a criação, tudo o que ele faz é para o nosso bem-estar máximo. Hashem não faz nada ao acaso. Todo o seu trabalho tem uma razão e um propósito específico. Este capítulo discutirá cada nível individualmente e nos ajudará a aplicar seus princípios ao nosso dia a dia. Seção 1. Nível básico de Emuná. Crença na providência divina. É isso que Hashem quer. Conforme o nível básico de Emuná, Hashem é o único soberano do universo, e sua providência divina, de precisão cirúrgica, é responsável por cada acontecimento no mundo, pequeno ou grande. O primeiro dos 13 princípios de nossa fé, escrito por Maimônides, e que aparecem na maioria dos livros de reza no final do Shaharit, a reza da manhã, declara: creio com plena emuná que Deus é o Criador de todas as criaturas e as dirige. Só Ele fez, faz e fará tudo. Basicamente, tudo o que acontece no mundo, da multiplicação de uma ameba unicelular aos eventos avassaladores que afetam continentes inteiros, vem de Hashem. Vamos trazer esse princípio a um nível mais pessoal. Tudo que nos acontece, espiritual, material, acidental ou intencionalmente, não importa o que ou quem seja o mensageiro da ação, vem exclusivamente de Hashem. Deixe a emuná ter precedência sobre o intelecto. A seguinte regra geral nos permite começar a aplicar a emuná ao nosso cotidiano. Toda vez que algo triste acontece, temos de deixar a emuná preceder o intelecto. A emuná deve ser o nosso pensamento inicial. Antes que o cérebro e o intelecto comecem a atribuir nossos problemas a forças e fenômenos naturais, a outras pessoas ou a nós mesmos, a emuná nos diz que o problema é exatamente o que Hashem quer, senão não teria acontecido. Hashem sozinho junta a enorme quantidade de peças de quebra-cabeça, pessoas, acontecimentos e fatores importantes para criar certa situação em nossa vida ou no mundo. Para usar nosso poder intelectual efetivamente, devemos primeiro lembrar que qualquer um ou qualquer coisa que influencie nossa vida, para o bem ou para o mal, é apenas um mensageiro de Hashem, um agente da vontade divina. Se acreditamos firmemente nesse princípio de emuná, estamos prontos para ativar nossa capacidade intelectual. Conforme a Torá, é claro. E tentar entender as mensagens que Hashem ocultas nos acontecimentos. Por exemplo, alguém que se esquece de deixar a emuná preceder o intelecto pode atribuir sua dor no pé ao fenômeno natural de um par de sapatos de má qualidade. Outros podem atribuir a falta de sucesso na carreira a um chefe tirano, ou podem se atormentar por perder dinheiro em um mau investimento. Embora os sapatos realmente sejam mal feitos, o chefe seja mesmo um tirano
ou o investimento tenha sido certamente um erro, Hashem estava logo ali, escondido por trás de todos os acontecimentos que ele causa para criar certa situação. As situações da vida não são nada além de mensagens pessoais para o nosso bem. Deixar a emunar preceder o intelecto é a maneira adequada de reagir em qualquer situação. Dizemos a nós mesmos: Hashem está me fazendo perder dinheiro. Hashem está impedindo meu avanço profissional. Hashem me deu estes sapatos incômodos. Quando nos lembramos de que os problemas vêm de Hashem, nos sentimos confortados, sabendo que tudo o que ele faz é para o bem, como veremos na segunda parte deste capítulo. Quando a emuná precede o intelecto, podemos utilizar nossa inteligência para entender o que Hashem quer de nós. O mensageiro e a vara. Precisamos agora aprender duas importantes leis da espiritualidade. Lei número 1. Hashem é a causa de todo mensageiro. Conta a história que um senhor usava uma vara para açoitar seu escravo. O infeliz escravo certamente não culpava a vara pelos seus problemas. Não ficava com raiva, nem tentava acalmar a vara. Será que temos menos bom senso que o escravo da história? Como podemos esquecer que cada situação, pessoa, objeto ou animal que nos entristece não é nada mais que uma vara nas mãos de Hashem? Tentaríamos, talvez, negociar com a vara? É claro que não. Assim como o escravo se volta a seu senhor, devemos nos voltar a Hashem sempre que procuramos entender o que está acontecendo em nossa vida. Então, com a história do escravo e da vara em mente, estamos prontos para aprender a segunda lei. Lei número 2. Toda situação de tensão, estresse ou tristeza é um teste de fé. Assim sendo, precisamos colocar o intelecto na prateleira pelos seguintes motivos. 1. O intelecto não tem a emuná de que tudo vem de Hashem. 2. O intelecto tenta compreender a base lógica do que nos leva à tristeza, raiva e frustração, sentimentos que causam depressão e desespero. 3. O intelecto procura um culpado e por isso nos conduz a sentimentos de ressentimento e vingança. Sentimentos negativos literalmente destroem a vida de uma pessoa. Para evitá-los, temos de deixar nosso intelecto de lado temporariamente e reforçar a emuná de que tudo vem de Hashem. Não há outro senão Hashem. Tudo o que nos acontece é por sua vontade divina. O homem e a natureza não são nada mais que simples mensageiros, varas nas mãos de Hashem. Em vez de olhar para a vara, devemos sempre nos lembrar de olhar para quem a movimenta, Hashem. Recorrer a Hashem é a única maneira de resolver um problema. Livre-arbítrio. A maioria das coisas que nos entristece pertence a uma das três categorias seguintes. 1. Natureza, como um vírus ou uma bactéria. 2. O próximo e seu livre-arbítrio. 3. Nós mesmos, os nossos próprios erros. As pessoas geralmente entendem que os problemas de causas naturais, como doença, Deus nos livres, vêm de Hashem. Às vezes, essas mesmas pessoas, equivocadamente, depositam toda a sua confiança em médicos e remédios. Quando estes fracassam, os doentes e seus entes queridos acabam se voltando a Hashem para conseguir ajuda. Você nunca viu ou ouviu alguém pedir piedade a um vírus ou uma bactéria, não é? Sabemos que Hashem dá aos seres humanos o livre-arbítrio para fazer o bem ou o mal, e por isso muitos de nós pensam que as ações do homem estão além do controle de Hashem. Nosso intelecto nos pede para tomar satisfação com a pessoa que nos atormenta e tentar provocar uma mudança em seu comportamento. À primeira vista, o intelecto está certo. Para que rezar a Hashem quando aqui na minha frente está a pessoa que me faz sofrer? Essa pessoa tem livre-arbítrio. Então, por que não pedir para ela? Talvez eu deva apenas dar-lhe um tapa na cara. Quem precisa de reza? A verdade é que todos precisamos de reza, pois tudo o que nos acontece vem de Hashem. Só Ele fez, faz e fará tudo.
Lembre-se deste princípio muito importante. A providência divina de Hashem em nossa vida é responsável por qualquer pessoa que nos traga dor ou prazer. Eis como. Sim, a pessoa que nos causa dor possui livre-arbítrio. Mesmo assim, a pessoa que atormenta ou entristece a outra, seja física, verbal ou emocionalmente, é punida no final. Agora, imagine que Hashem decidiu que você deve ser ofendido hoje. Ele simplesmente utiliza o livre-arbítrio de uma pessoa grosseira, que seria punida de qualquer forma, para fazer o trabalho sujo de insultá-lo. A pessoa na sua frente é apenas uma vara nas mãos de Hashem. O livre-arbítrio dos outros não é da nossa conta. Sempre que Hashem os manipula para nos causar dor, nos saímos melhor se recorremos a Hashem. A maioria das vítimas sofre tremenda angústia quando tenta lidar por conta própria com quem as faz sofrer. Culpar os outros pelos nossos sofrimentos é o erro mais trágico do mundo. Aquele que culpa o outro, não importa quem, não apenas enfraquece sua emuná, como também perde a intervenção divina que receberia se tivesse rezado a Hashem. Sem receber a intervenção divina, a vítima cai nas mãos do seu algoz. Qualquer purgatório é um paraíso se comparado a cair nas mãos de um ser humano cruel. Quando você percebe que está sofrendo porque não roga a Hashem e começa então um processo de reza, busca espiritual e techuvá, muitas vezes você vê milagres. Não apenas o algoz para de lhe causar sofrimento, como ele se torna um amigo leal. Difícil imaginar? O rei Salomão, o mais sábio de todos os homens, disse em Provérbios 16:7: Quando Hashem favorece os caminhos do homem, até seus inimigos ficarão em paz com ele. Aqueles que se consideram mártires, que sofrem sem motivo, são os principais candidatos a continuar sofrendo. Aqueles que sofrem, mas não ativam a emuná, se enquadram em uma das três categorias seguintes. 1. Os desamparados. São pessoas que têm de lidar com elementos mais poderosos, como policiais, juízes, autoridades fiscais, gerentes bancários ou chefes. A falta de emuná as faz acreditar que são vítimas desamparadas e elas ficam, portanto, mais vulneráveis à frustração, desespero e depressão. Em casos extremos, podem até pensar em suicídio. 2. Os iguais. São vítimas que se consideram iguais aos seus algozes. Em casos assim, o ódio ocupa o pensamento da vítima constantemente dia e noite. Essas pessoas podem perder o sono por dias, semanas e até meses planejando uma vingança. Em outros casos, elas se humilham, se rastejando ou adulando quem as atormenta. 3. Os da conversa fiada. São as pessoas que dizem a Hashem: eu acredito que tudo vem de Hashem, mas eu não mereço isso, e assim por diante. Ficamos realmente desamparados até que internalizamos o fato de que não há outro senão Hashem. Quando entendemos que temos a livre escolha de pedir ajuda a Hashem, pegamos o destino com as nossas próprias mãos, em vez de continuar a sofrer nas mãos insensíveis e muitas vezes cruéis de outras pessoas. Que eu não caia nas mãos dos outros. O rei Davi, quando tinha de fazer a escolha entre cair nas mãos de um ser humano com livre-arbítrio e depender da misericórdia de Hashem, dizia, em Samuel 1, 124 e também o 14, que fiquemos nas mãos de Hashem, pois sua misericórdia é abundante, mas que eu não caia nas mãos de um ser humano. O rei Davi não queria depender de jeito nenhum de outras pessoas. Ele colocou toda a sua vida nas mãos de Hashem. Quando nos guiamos com a emuná completa, nos apoiamos apenas em Hashem e imploramos a Ele do fundo de nossa alma para que nos eleve muito além das limitações da natureza. Milagrosamente, muitas vezes, repentina e inesperadamente, enxergamos uma solução para o que poderia ter sido, sem emuná, Deus nos livre, uma situação impossível. Infelizes são aqueles que se voltam a alguém de carne e osso em busca de alívio. Se confiamos em qualquer coisa ou em qualquer pessoa e não em Hashem,
ele nos dá as costas, nos deixando à mercê de nosso fútil objeto de confiança. Assim é que realmente ficamos em apuros. Pessoas ou cobras venenosas? Os irmãos de José o desprezavam, guardavam rancor dele e decidiram matá-lo. Veja Gênesis 37, de 18 a 24. Quando Rúben, o irmão mais velho, viu que os outros irmãos estavam firmes na decisão, ele salvou José ao sugerir que eles desistissem do assassinato e jogassem o irmão em um poço com escorpiões e cobras venenosas. Estranho. Como isso pode ser chamado de salvar José? Um poço cheio de cobras venenosas e escorpiões é morte certa. Que tipo de favor Rúben fez a seu irmão José? Ficar nas mãos dos irmãos não seria melhor do que o pesadelo das criaturas mortíferas mais arropilantes da natureza? A resposta para o dilema acima é surpreendentemente simples. Rúben sabia que José era um tzadik, com emuná completa. Ele sabia que no instante que José fosse exposto a cobras venenosas e escorpiões, suas orações atravessariam os céus. Rubens sabia que José rezaria com toda a sua força física, emocional e espiritual. Ele também sabia que Rachem sempre responde às orações desse tipo e que certamente José seria socorrido. O Rebbe Natan de Breslav explica que Rachem projetou o universo de tal maneira que a reza pode provocar uma mudança na natureza. Quando os filhos de Israel clamaram a Rachem, o Mar Vermelho foi ordenado a separar suas águas. Êxodo 14, 10. Quando Josué estava perseguindo seus inimigos, ele mandou o sol parar de orbitar. Veja Josué 10, de 6 a 16. As orações dos Tzadikim podem esfriar o intenso calor do fogo. Veja Daniel 3, de 10 a 26. Ou apaziguar leões famintos. Também em Daniel 6, de 17 a 24. Em toda geração, os verdadeiros Tzadikim recebem o poder de alterar o curso da natureza por meio de suas rezas. Esse poder é uma condição que o Criador instilou em toda a criação. Ainda assim, Rubem não estava totalmente confiante quanto ao modo como seu irmão José, o tzadik, se sairia em um teste de emuná envolvendo um ser humano com livre-arbítrio, como no teste pelo qual passaria com seus irmãos. Rubem sabia que esses testes de emuná podem ser difíceis. Será que José se dobraria com pressão? Imploraria e se rebaixaria diante de seus irmãos? Ele imploraria por sua vida, como seus irmãos fossem responsáveis pelo seu destino? Rubem estava preocupado. Se José fosse depender de raciocínio lógico e apelasse à misericórdia de seus irmãos, sua emuná completa em Rachem poderia ficar comprometida. Como a emuná completa aumenta as chances de uma pessoa ser salva de qualquer perigo, uma brecha na emuná é o perigo mais grave de todos. A inquietação de Rubem era bem fundamentada. No final, José implorou por misericórdia, como testemunharam os irmãos, em Gênesis 42, 21. E disse cada homem a seu irmão: de certo, somos culpados por nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma ao rogar por nós e não o escutamos. Rubem estava certo ao deixar José à mercê da completa misericórdia de Rachem. José implorou por ajuda a Rachem e Rachem o socorreu. Foco em Rachem. Vamos colocar essas lições em termos práticos. De tempos em tempos, todos nós nos deparamos com um ser humano de livre-arbítrio que nos causa dor e sofrimento. Como um policial que nos para, um companheiro que nos repreende ou um filho que não se comporta bem. Quando outra pessoa nos magoa, devemos nos concentrar em Rachem e não em quem está nos causando dor e sofrimento. Quando confiamos em Rachem, não precisamos agradar ou suplicar a outra pessoa. Não temos de nos ajoelhar ou falar até perder o fôlego para tentar convencer alguém a não nos ferir. E com certeza não precisamos reagir violentamente. Emuná significa que focamos o mestre, Rachem, e não a vara em sua mão. Há vários tipos de falha em emuná,
que variam das mais escancaradas às mais sutis, com vários níveis intermediários. Por exemplo, aquele que sofre por causa de outra pessoa pode aceitar a má situação com emuná, falar com Hashem, fazer uma série busca espiritual e techuvá, e mesmo assim, no final, apelar ao algoz e pedir-lhe misericórdia ou consideração. Essa tentativa é uma falha em emuná, pois a vítima dá importância, mesmo que muito pouca, à vara de carne e osso, e não à mão do Todo-Poderoso que a controla. Aqueles que colocam seu destino nas mãos do homem afetam a providência divina criada para protegê-los. Por outro lado, quanto mais nos colocamos nas mãos de Hashem, mais ampliamos a providência divina que nos liberta do mal. Sou um fracasso. É uma declaração arrogante. Às vezes, as pessoas sofrem com erros e fracassos que parecem ser culpa delas mesmas. Neste caso, precisamos nos lembrar de outra regra importante. Antes de cometer um erro, temos o aparente livre-arbítrio de não errar. Mas depois do ato, devemos acreditar que o erro era da vontade de Hashem. Se sabemos que Hashem quis o erro, não temos motivos para ficar decepcionados, depressivos, desanimados, e certamente não devemos nos martirizar ou nos culpar. Com emuná, atribuímos nossos sucessos à assistência divina de Hashem. Aquele que não reconhece a assistência de Hashem é arrogante, pois diz, eu consegui. A fim de evitar a arrogância, usamos expressões como, se Deus quiser, ou com a ajuda de Deus. Então, se nossos sucessos são o melhor da intervenção de Hashem, nossos fracassos também o são. Como Hashem sabe o que é melhor para nós, deveríamos aceitar nossos fracassos com emuná, do mesmo modo como aceitamos nossos sucessos. Em tempos difíceis, aquele que não aceita erros e contrariedades fica furioso e decepcionado consigo mesmo, e em tempos de bonança, orgulha-se de seus sucessos. Qualquer uma dessas situações demonstra arrogância, já que a pessoa atribui seu destino a si mesma. O fracasso é um verdadeiro teste de emuná. Por meio da emuná, reconhecemos que um erro de julgamento, uma má decisão ou qualquer outro empreendimento representa a vontade de Hashem. Com emuná, deixamos de nos perseguir dia e noite e, portanto, nos livramos de desgastes emocionais. Podemos nos consolar com o fato de que Hashem não quis que ganhássemos a medalha de ouro ou a partida semifinal. Mas podemos sempre ter em conta que depois de qualquer queda, tudo o que temos de fazer é colocar um sorriso no rosto, sacudir a poeira, dar a volta por cima e recomeçar com mais empenho, como veremos mais adiante neste estudo. Temos de acreditar que qualquer tristeza ou fracasso na vida é produto exclusivo da vontade de Hashem. Por quê? Aquele que alcança um nível básico de emuná, a crença na providência divina, está no caminho de uma vida feliz. No entanto, a limitada emuná de nível básico é insuficiente. Embora a pessoa de fé de nível básico atribua tudo a Hashem, ela ainda é suscetível a questões e reclamações sobre como Hashem comanda o mundo. É provável que ela se pergunte, por que Hashem fez isso comigo? Eu não mereço. Por que eu tenho que sofrer? A lista de mágoas é longa. Qualquer questão ou mágoa contra Hashem é uma falha escandalosa em emuná. A verdadeira crença de que tudo vem de Hashem deve caminhar de mãos dadas com o próximo nível de emuná, segundo o qual Hashem faz tudo para o nosso bem. O rei Davi disse, em Salmos 145, 9, Ele é bom para com todos e o manifesta através de todos os seus feitos. Já que tudo o que Hashem faz é bom, ninguém pode ao mesmo tempo reclamar da vida e dizer que acredita em Hashem. Isso seria uma contradição. Portanto, para atingir a emuná completa, devemos passar para o próximo nível. Seção 2. Nível intermediário de emuná. Tudo que Hashem faz é para o nosso bem.
A emuná de nível intermediário é a crença de que tudo que Hashem faz é para o bem, mesmo que pareça o contrário. Muitos são os casos de que vemos como situações aparentemente ruins acabam sendo boas no final. Todos temos experiências assim. Por exemplo, alguém está muito apressado para chegar ao trabalho ou à escola pontualmente. Ele corre em direção ao ponto do ônibus e, ao ver que o ônibus já está saindo, começa a gritar para o motorista deixá-lo entrar. E o motorista ignora. No episódio acima, a pessoa pode ceder à raiva, humilhada pela falta de consideração do motorista ou frustrada pelo atraso. Vamos adicionar a parte que falta a essa imagem incompleta. Suponha que nós perdemos o ônibus. Um minuto depois, ouvimos uma forte explosão e descobrimos que aquele ônibus se envolveu em um acidente fatal ou em um ataque terrorista, deixando vários de seus passageiros mutilados ou feridos. Ainda estaríamos com raiva do motorista por nos deixar para trás? Ainda teríamos reclamações contra Hashem? A resposta é um óbvio não. Um mortal não pode enxergar ou entender todas as variantes que Hashem leva em consideração. Assim como um juiz não pode julgar um caso baseado em fatos incompletos ou insuficientes, ou chegará a um veredito equivocado. Nenhum de nós pode concluir que uma situação específica é ruim sem poder ver o que o futuro nos reserva. Frequentemente, depois de um tempo, vemos em retrospectiva como uma situação aparentemente ruim resultou numa coisa boa. Outras vezes, nos ficamos a par das considerações, dos cálculos e dos motivos que Hashem teve para nos fazer passar por um determinado teste. Essas coisas permanecerão ocultas para nós até Mashiach retornar. Até lá, a emuná nos dá a força e a tranquilidade de saber que tudo o que ele faz é para o nosso bem. Somente Hashem conhece o caminho perfeito para cada indivíduo. Às vezes enxergamos o propósito de nosso sofrimento, outras vezes não. Quando nos entendemos por que sofremos, os altos e baixos da vida podem ser uma montanha-russa insuportável. Só a Emuná pode colocar a vida em um terreno plano. Sob fogo cruzado, no meio de uma situação difícil, não podemos ver como o problema existe para o nosso próprio bem. Mas, com Emuná, acreditamos que o problema existe para o nosso próprio bem. A nossa fé nos dá força para lutar e agir da melhor maneira possível em qualquer situação. Tudo, não, quase tudo. A emuná de nível intermediário não está separada da emuná de nível básico. Ela é apenas um reconhecimento mais forte de que tudo vem da providência divina de Hashem. Tudo é para o bem. Não quase tudo. Tudo é para o bem. Esse nível de emuná não é um estado espiritual que poucos podem alcançar. Conforme o código da lei judaica, temos de acreditar que tudo que Hashem faz é para um melhor desfecho da situação. Assim como o judeu tem a obrigação de comer comida kosher, cumprir o Shabat e todas as outras leis do código, ele também deve cumprir a lei acima. A lei judaica em geral e a crença de que Hashem faz tudo para o bem em particular vale para todos. Hashem não dá ordens que não podemos cumprir. O código da lei judaica é preciso em cada sílaba. Uma análise mais detalhada revela que a cláusula mencionada declara que tudo que Hashem faz é para o bem, e não quase tudo. Mesmo se um soldado for cercado, atacado e bombardeado por todos os lados, ele não deve dizer: acredito que Hashem faz tudo para o bem, exceto isso. Quase tudo é o erro que a maioria das pessoas comete. Mesmo que aceite, a princípio, a noção de que tudo que Hashem faz é para o bem. A quase emuná de algumas pessoas funciona bem enquanto não é colocada à prova, além da sua zona de conforto. Quando um problema mexe com o prestígio ou com a renda, arruína os planos ou torna a vida desagradável, a emuná completa se desfaz. Um emuná de 99% é, na verdade, 100% de falta de emuná, já que tudo vem de Hashem, sem exceções, e para o bem, e não quase tudo. Quando o intelecto sai de cena.
Entender que uma determinada situação existe para o bem não é emuná, de que tudo é para o bem. Do ponto de vista espiritual, a compreensão representa um nível muito inferior ao nível da emuná. Quando o intelecto não mais entende como Hashem faz tudo para o bem, surge a emuná. Ou seja, a emuná entra em ação quando o intelecto sai de cena. Em tempos difíceis, sempre que a mente reclama que uma situação é ruim, fazemos um grande favor a nós mesmos se a deixamos de lado e ativamos a emuná de que tudo que Hashem faz é para o bem. Com a emuná, nos alegramos em vez de sucumbir ao desespero e à depressão. Quando estamos felizes, nosso cérebro opera com muito mais eficácia. Portanto, a emuná aumenta o nosso poder mental e a nossa capacidade de enfrentar qualquer situação. Mesmo quando uma coisa desagradável nos acontece e desejamos que a vida fosse diferente, temos de subjugar a nossa vontade à vontade de Hashem. Aceitar a vontade de Hashem é praticamente impossível sem emuná, pois se não acreditarmos que ele faz tudo para o bem, então por que aceitar sua vontade? Quem quer uma vida de coisas ruins? A emuná ilumina o coração com a confiança de que Hashem tem uma boa razão para tudo o que faz. A estrada, atualmente esburacada, um dia levará a caminhos suaves e tranquilos. Se deixarmos a emuná dominar a mente, podemos prontamente encarar qualquer desafio que a vida colocar em nosso caminho. Os sábios ensinam que quando uma pessoa agradece a Hashem e está feliz em qualquer circunstância, contando com a emuná de que tudo que Hashem faz é para o bem, ela vê os momentos mais difíceis da vida mudarem completamente para melhor. A emuná é, então, a melhor saída para qualquer dificuldade. O Rebbe Natan de Breslav escreveu: se as pessoas realmente ouvissem os tzadikim e sempre acreditassem em Hashem, que tudo acontece para o bem, e se elas sempre agradecessem a Hashem e o glorificassem em bons ou maus momentos, todos os problemas e todo o sofrimento da diáspora se anulariam completamente e nosso povo seria redimido. Uma reviravolta para melhor. A pessoa que não cumpre todas as leis da Torá é provavelmente responsável por um grande número de transgressões. Uma transgressão acarreta dívidas espirituais que nossos sábios chamam de julgamentos severos, causa de muito sofrimento na vida. Mas se acreditarmos que Hashem faz tudo para o bem e lhe agradecemos em qualquer circunstância, provavelmente somos poupados de julgamentos mais severos. Como? A emuná pura e simples neutraliza julgamentos, assim como o alcalino neutraliza o ácido. Se a emuná de uma pessoa que não cumpre os mandamentos tem o poder de neutralizar ou adoçar julgamentos severos, certamente a emuná completa e simples de uma pessoa que tenta o melhor para cumprir as leis da Torá resulta em uma vida doce e gratificante. Certa vez, um jovem não religioso compareceu a uma palestra ministrada pelo autor deste estudo. Após a palestra, ele se aproximou do autor e contou o seguinte: por acaso eu acabei obtendo o CD do Rabi Narush sobre Emuná e agradeci a Hashem. Eu gostaria de conhecer o autor pessoalmente só para dizer da minha experiência pessoal que cada palavra é verdadeira. O jovem continuou: um dia, após a palestra, eu abri uma Bíblia no livro de Jó. Li a parte em que a esposa dele tenta incitá-lo contra Hashem por todos os seus problemas. Ao que Jó responde: você fala como uma mulher incrédula. Devemos aceitar de Hashem o bem e não o mal? Essas palavras penetraram em meu coração. Eu sabia que estava lendo a pura verdade. Decidi que sempre agradecerei a Hashem tudo em minha vida, o bom e o ruim, e bingo! Minha vida deu uma reviravolta para melhor. Animado, o jovem narrou uma série de soluções milagrosas que encontrou por providência divina, e não por seus próprios esforços. Para alguns problemas aparentemente impossíveis que tomavam a sua vida intolerável. A emuná havia iniciado uma melhora de 180 graus em seu casamento instável e em sua carreira desajeitada. Ele experimentou felicidade e otimismo pela primeira vez.
Só quero agradecer ao Rabi Narushi e reforçar seus ensinamentos, concluiu o jovem. A emuná de que Hashem faz tudo para o bem realmente mudou a minha vida. Um judeu infeliz? O mesmo jovem não religioso participou de outra palestra do autor, mas dessa vez levou o irmão. Um judeu religioso que estuda a Torá o dia todo. O jovem era otimista, ao passo que o irmão se mostrava deprimido e reclamava de uma longa lista de preocupações e problemas. Nada dá certo na minha vida. Se não fosse pelo meu irmão, que ultimamente tem sido uma fonte de força e encorajamento, eu não sei o que seria de mim. O irmão melancólico reclamou do modo ilógico e injusto como Hashem comanda o mundo. Eu cumpro todos os mandamentos, estudo Torá o dia inteiro. Por que minha vida é tão amarga? Já para meu irmão, que não cumpre nada, parece que tudo tá bom. O que está acontecendo? O autor citou um trecho do Talmud, segundo o qual o pecado causa tribulações, sugerindo que o irmão fizesse uma autoavaliação em techuvá. Por que eu tenho que fazer techuvá? Contestou o irmão. Eu cumpro o Shabat, como comida kosher, faço caridade, mando meus filhos a uma escola religiosa e tenho uma vida de pobreza e privação. O que há de errado comigo? Entendo que até mesmo o maior dos tzadikim pode cometer um pequeno pecado de vez em quando. Mas me diga, como é que eu posso merecer problemas tão insuportáveis? O autor respondeu: você obviamente pensa que desde que não infrinja nenhuma lei, não merece nenhum problema na vida. Mas você está perdendo de vista a questão principal. A Torá e as mitzvot deveriam estar lhe trazendo o emuná. Você deveria agradecer a Hashem pelo que tem como esposa e filhos e aceitar todo o resto como providência divina com amor e alegria. O contrário provoca julgamentos severos que se manifestam por meio de sofrimentos e atribulações. Hashem não se alegra com a Torá e as mitzvot de uma pessoa amarga. Olhe para o seu irmão, continuou o autor. Apesar de seu estilo de vida não religioso, ele está sempre sorrindo, mas você não. Ele agradece a Hashem pelo que tem, e você não. Ele se tornou um vencedor, ao passo que sua vida é insuportável. A emuná sozinha já é suficiente para adoçar a vida de uma pessoa. E sabe o que? Concluiu o autor. O seu irmão, com todos os seus defeitos, traz muito mais alegria a Hashem do que você, com toda a sua Torá. A emuná pesa na balança a favor do seu irmão. Como pode ser? Protestou o irmão religioso. Meu irmão infringe quase todas as leis da Torá. O autor retirou um livro de sua pasta, o clássico comentário do Rambam acerca da Torá, e o abriu na porção Bo. Ele leu em voz alta. O propósito de todas as mitzvot é que acreditemos em Hashem e lhe agradeçamos por ser nosso Criador. Esse é o propósito de toda a criação. O único pedido dos mundos superiores para os mundos inferiores é que o homem deve agradecer e conhecer o seu Criador. O rabino Beit Zion Halevi Bamberg, autor de Ginzei Sharei Tzion, acrescenta ao comentário do Rambam: conhecer o Criador, aceitar com emuná o seu domínio e agradecer a Hashem é o propósito da criação. Sem isso, toda a criação é supérflua. Uma nova luz. O irmão religioso ficou atordoado. Ele compreendeu que estava mais longe da verdade do que seu irmão não religioso, a quem ele tanto desprezava. Ele percebeu que o estudo da Torá e o cumprimento das mitzvot sozinho são extremamente incompletos, sem emuná. O autor continuou. Agora você entende como seu irmão, que você pensou estar tão distante de Hashem, está na verdade mais próximo de Hashem, mesmo que você seja o religioso? Ele acredita que tudo acontece para o bem e aceita tudo que Hashem faz. Ele agradece a Hashem pelo que tem e assim cumpre um dos principais objetivos da criação: reconhecer o Criador.
Você pode ser um judeu ortodoxo, mas não vive sua emuná como seu irmão. Sempre que as coisas não acontecem a seu modo, você reclama e fica deprimido. Mesmo que você esteja acostumado a dizer graças a Deus, nunca está feliz com o que lhe cabe na vida. Como resultado, você não está vendo a questão central da criação, reconhecer e agradecer ao Criador. E por isso é que você tem, dinim, julgamentos severos sobre a sua cabeça o tempo todo. Como se uma forte luz iluminasse a escuridão, o irmão religioso começou a ver um novo mundo revelado diante de seus olhos. Ele perguntou: Ravi Arushi, por favor, me ajude a entender. E quanto a desrespeitar o Shabat, não rezar ou não colocar tefilim e todas as transgressões às mitzvotes, não são as mitzvotes que formam a fundação da Emuná? Entendo que os agradecimentos do meu irmão Hashem são importantes, mas e o resto das mitzvotes? Como alguém pode ignorar o fato de que ele vai contra a vontade de Hashem quase o dia inteiro? Hashem é paciente, respondeu o autor. Como seu irmão despertou a dimensão mais profunda da Emuná, agradecer a Hashem e aceitar com amor tudo o que ele faz, ele um dia alcançará a dimensão exterior da Emuná, irá cumprir as mitzvotes. Hashem não espera que uma pessoa se torne Moisés em um dia. Ele tem paciência. E vale a pena esperar pelo retorno do seu irmão ao judaísmo ortodoxo. Em breve você verá como a emuná do seu irmão o conduzirá ao alegre cumprimento da Torá, visto que seus primeiros passos se baseiam em emuná e gratidão, e não em medo de punição ou outro motivo interesseiro. Seus próximos passos de retorno a Hashem o levarão ao cumprimento das mitzvot e à sua completa techuvá. Mas você, adicionou o autor, falando diretamente ao coração do irmão religioso, como um judeu ortodoxo, poderia facilmente ter alcançado um alto nível de emuná, já que as mitzvot iluminam a alma com a luz da fé. A falta de emuná de um religioso mostra que seu cumprimento das mitzvot é mecânico, pois seguir as leis da Torá com uma intenção apropriada conecta a pessoa à luz da fé. É como alguém que dispõe de um carro da companhia, mas não o usa, e consequentemente não chega ao seu destino. Por outro lado, seu irmão é como alguém que chegou ao destino sem o benefício do carro. Qualquer patrão puniria o empregado que não usa o carro. Do mesmo modo, você vem passando por momentos difíceis na vida. Para despertá-lo de seus conceitos equivocados, se você adiciona emuná ao seu estudo de Torá e à prática das mitzvot e agradece a Hashem por tudo, verá como sua vida passará de amarga a super doce, quase que imediatamente. A história dos dois irmãos pode nos ajudar a restabelecer prioridades e a entender que a emuná é o objetivo da nossa jornada na Terra. Aprendemos também que não podemos julgar o próximo com base em aparências superficiais. Por outro lado, algumas pessoas cometem o grave erro de acreditar que com emuná não precisam cumprir as mitzvot. A emuná não pode ser completa sem o cumprimento das mitzvot. Devemos então cumprir as mitzvot e estudar Torá com a intenção de reforçar nossa emuná. Assim, usamos o carro da companhia com a finalidade correta. Mantendo uma perspectiva clara e otimista. A fim de alcançar um nível de emuná segundo o qual tudo é para o bem, devemos aprender que nosso caminho na vida é predeterminado por Hashem. Viemos a este mundo para cumprir uma missão e realizar um tikkun. Se reconhecemos o fato de que cada acontecimento na vida é o resultado da providência divina, intervenção e orientação pessoal de Hashem, podemos sempre estar felizes com a nossa porção, seja ela aparentemente boa ou ruim. Quando a vida é um mar de rosas, certamente temos um grande motivo para nos alegrar com a providência divina de Hashem e para agradecer-lhe, pois ele é a fonte de todas as nossas bênçãos. Entretanto,
quando a vida parece triste e tudo parece dar errado, precisamos lembrar que nossas dificuldades são o produto da mesma providência divina amorosa do Criador. As dificuldades da vida são degraus que nos levam ao destino que Hashem predeterminou para o benefício de cada um de nós. Em várias etapas da vida, passamos por testes e atribulações. Às vezes, nosso caminho personalizado nos coloca em contato prolongado com certas pessoas que nos causam dor e sofrimento, como um patrão, professor, vizinho, chefe ou um sogro desagradável. Muitas vezes não há possibilidade de evitar o indesejável. Contra nossa própria vontade e por nenhuma razão aparente, nos deparamos periodicamente com cruéis desafios físicos, emocionais, interpessoais e financeiros. As dificuldades e os testes da vida muitas vezes nos pegam despreparados e desprevenidos, atrasando e alterando completamente os nossos planos. Como não conhecemos o nosso Tikkun, as dificuldades da vida são responsáveis por nos confundir, deixando a falsa impressão de que a vida está acabada. Porém, sempre que confiamos na Emuná de que nenhum acontecimento é casual, mas sim o resultado da providência divina de Hashem e da sua supervisão pessoal da nossa vida, mantemos uma perspectiva clara e otimista, não importa a dureza dos nossos testes. Com Emuná, nunca ficamos confusos ou desorientados. Compreendemos que Hashem está fazendo tudo para o nosso bem, para facilitar o desenvolvimento de uma relação mais próxima e significativa entre nós e Ele. Ninguém lhe perguntou: se precisarmos superar testes em tempos difíceis, também podemos aceitá-los com a emuná de que tudo acontece para o melhor. A emuná nos faz ser feliz e nos permite entender a mensagem particular de Hashem a cada um de nós. Mesmo quando não conseguimos entender a mensagem de Hashem, devemos aceitar as circunstâncias atuais alegremente, pois essa aceitação é, em si, um elevado serviço a Hashem. O Código da Lei Judaica determina: é obrigatória a recitação de uma bênção sobre uma coisa ruim, de modo sincero e intencional, da mesma maneira como se recita uma bênção sobre uma coisa boa, já que, para os servos de Hashem, o ruim é para o seu benefício e alegria, para fazê-los aceitar com amor tudo que Hashem determina. Não podemos nos esconder das dificuldades da vida. Ninguém nos pergunta se estamos preparados para passar por testes e atribulações. Eles aparecem de qualquer modo. No entanto, temos a livre escolha de como lidar com situações difíceis. Feliz é a pessoa que aceita os testes da vida com emuná, pois eles existem para o nosso bem. Essa perspectiva positiva garante que a situação difícil brevemente se reverta. Sem emuná, a pessoa fica amarga, deprimida e praticamente derrotada. A amargura e mau humor são como imãs para atrair mais problemas. Deus nos livre. Tranquilidade genuína. A Torá exalta a tribo de Sacar, e viu que o descanso era bom e a terra deleitosa, e sujeitou seu ombro à carga, servindo como tributo. Gênesis 49, 15. O santo Rebbe Yitzhak de Varca comentou sobre o versículo acima: e sujeitou seu ombro à carga. O termo sujeitar neste trecho tem uma conotação positiva. Significa tolerância, como quando alguém pacientemente suporta tudo o que acontece na vida, o oposto de impaciência e intolerância. Somos capazes de suportar pacientemente qualquer dificuldade quando acreditamos que tudo vem de Hashem e que tudo é para o bem. Uma resistência paciente, derivada da emuná, abre o caminho para a verdadeira tranquilidade, que por sua vez significa uma existência despreocupada, serena e feliz. Com emuná, evitamos incontáveis desgastes emocionais. Sem emuná, este mundo se torna um purgatório, pior que o próprio purgatório.
Nossos sábios nos ensinam que os perversos são testados por 12 meses no purgatório. Quem não tem emuná, porém, se condena a décadas de tortura em vida. Amargura, desespero e descontentamento são como queimaduras na alma. Em muitos aspectos, uma queimadura na alma é muito mais aguda que uma queimadura no corpo. Queimaduras corporais se curam com o tempo, ao passo que queimaduras emocionais e espirituais levam a discussões e brigas, raiva, preocupação, desespero e depressão. Tudo por causa da falta de emuná. Felicidade, o início da escolha. Deparamo-nos com escolhas em todos os momentos da vida. A maioria das pessoas pensa que o processo de escolha começa ao se medir as vantagens das opções disponíveis. Na verdade, a escolha começa com algo muito mais básico: escolher se seremos felizes com o que nos cabe na vida ou não. O processo de escolha é composto de 2 estágios. Primeiro, escolhe-se entre ser feliz e não ser feliz. Ao escolher a felicidade, passa-se ao segundo estágio, que é pesar as vantagens das opções disponíveis, o que fazer, como fazer e assim por diante. Escolher a felicidade? Sim, a escolha, se queremos ser felizes ou não, é mesmo nossa. Surpreso? Não fique. Se não fazemos a escolha inicial de ser feliz com a nossa porção na vida, não podemos analisar as opções com clareza. Por quê? Tristeza e depressão destroem a clareza de pensamento e, portanto, nos roubam a livre escolha. Pessoas deprimidas são letárgicas e ineficientes e realizam com muita dificuldade as mais simples tarefas. Hashem não concede sua providência divina a pessoas depressivas e desesperadas. Perder a assistência divina torna praticamente impossível o poder de tomar boas decisões. Felicidade no cotidiano. Quando estamos felizes com o que recebemos da vida, podemos nos assegurar de que, pelo menos, o primeiro estágio de nossas escolhas é bem-sucedido. Vemos vários exemplos de pessoas à nossa volta que, por nenhum motivo aparente, não estão felizes com sua porção na vida. Se você lhes perguntar por que não estão felizes, elas provavelmente não conseguirão dar uma resposta conclusiva. Na maioria dos casos, essas pessoas não estão certas sobre seu caminho e cultivam um sentimento inoportuno e constante de que algo está faltando. Basicamente, pessoas assim não têm certeza de que estão fazendo as escolhas certas. Conforme o que dissemos até agora, quando alguém não está satisfeito com a vida, fica propenso a fazer escolhas erradas constantemente. Escolhas adequadas decorrem de uma mente clara, o que por sua vez é consequência da felicidade. Por isso, o pré-requisito para a vida direcionada e significativa, livre de erros desastrosos, é a escolha de sermos felizes com a nossa porção. Uma vez que essa opção inicial é feita, aumentamos as chances de sucesso quanto às nossas escolhas nos campos espiritual e material. Não importa o que estamos fazendo, no trabalho, na escola ou em casa, se decidimos ser felizes, dominamos os inoportunos pensamentos de descontentamento de que algo nos falta. Se estamos felizes com a nossa situação atual, repelimos a depressão e a confusão. A inclinação para o mal constantemente tenta introduzir pensamentos de arrependimento e descontentamento em nosso coração. Como, por exemplo, como eu gostaria de ter um trabalho diferente. Como eu gostaria de ter me casado com outra pessoa. Como eu gostaria de morar em outra cidade. A lista de exemplos é interminável, como você sabe a partir da própria experiência. Porém, ao escolhermos ser feliz, evitamos as armadilhas da confusão, decepção e depressão. Mantemos a clareza de pensamento que nos permite fazer as boas escolhas, que depois aumentarão a nossa satisfação na vida. Aspirações. A fórmula para o sucesso.
Desejar uma mudança de vida, como um novo trabalho ou uma casa nova, mas não ter a possibilidade de colocar em prática essas decisões, é um sinal claro de que Hashem quer que continuemos em nossa situação atual por enquanto. Nesse tempo de circunstância, devemos aceitar a vontade de Hashem com alegria, sabendo que a condição atual será para o nosso bem no final das contas. No entanto, devemos expressar todas as nossas aspirações por meio de reza e devotar uma hora especial para contar a Hashem nossas metas, desejos e o curso de nossa vida. Quando passamos uma hora por dia desabafando com Hashem, podemos passar o resto do dia em estado de alegria. Se você tem a opção de melhorar a vida, sem dúvida, siga em frente. Mas se você vê que não tem opções agora e não pode implementar o que gostaria, acredite que Hashem quer que você continue com a sua estrutura atual. Aceite a orientação de Hashem com alegria, com a emuná completa de que Ele está fazendo o melhor por você. Por outro lado, continue rezando pelo que você quer. Mesmo com relação a aspirações espirituais, devemos aceitar a nossa porção alegremente. Então, quando não avançamos espiritualmente quanto gostaríamos, devemos pedir ajuda a Hashem e contar-lhe nossas aspirações. Enquanto isso, precisamos aceitar a nossa condição atual. Eventualmente, por meio de reza constante, Hashem nos concederá o nosso desejo. Portanto, não fique desanimado quando procura aprender mais e não consegue, ou quando tem dificuldade de superar um hábito, um traço negativo de personalidade ou um desejo material. Tente o melhor e peça a assistência divina de Hashem. Em suma, aqui está a fórmula para o sucesso. 1. Fale com Hashem diretamente e peça-lhe ajuda para realizar as suas aspirações. 2. Tente o melhor no que você estiver fazendo. 3. Aceite sua situação atual alegremente e com amor. Você ficará surpresa em ver como pode realizar seus desejos rápida e completamente, muitas vezes além das melhores expectativas, implementando a fórmula acima em todos os aspectos de sua vida. Por que Hashem não me deixa prosperar? Muita gente, especialmente os que estão ficando religiosos, faz a seguinte pergunta: por que Hashem não me deixa prosperar? Quero me aproximar dele. Quero aprender mais Torá e entender o que eu estudo. Quero abandonar um mau hábito, como comer em excesso. Quero rezar com concentração, livre de todo tipo de pensamentos alheios. Não estou conseguindo, porque o ganho espiritual é tão difícil. Não alcançar nossos objetivos espirituais é um tipo de atribulação, já que nossa vida é certamente mais agradável quando sentimos o gosto do sucesso, quando entendemos o estudo da Torá, superamos maus hábitos e rezamos com fervor. O sofrimento temporário de não cumprirmos nossas aspirações espirituais também existe para o bem da alma, pelos seguintes motivos. 1. A falta de sucesso espiritual, não obstante nossos melhores esforços, repara o período em que nos empenhamos pouco para servir Hashem. 2. Hashem demora em nos conceder sucesso espiritual, ou seja, em nos elevar a outro nível, se nossa alma não é ainda forte o suficiente para receber a intensa luz divina do nível mais elevado. 3. Hashem atrasa nosso sucesso espiritual até que possamos adequadamente anular nosso ego para que o sucesso não nos leve à arrogância. 4. Hashem muitas vezes atrasa o sucesso para nos encorajar a fazer um segundo esforço, mais concentrado. 5. Sucesso espiritual atrasado é um teste de emuná. Quando aceitamos nossa situação temporária com alegria e amor, sempre fazendo techuvá e esforço, rezando e estudando, nos tornamos recipientes espirituais apropriados para receber a luz divina do sucesso espiritual. Caixa de banco ou sábio do Talmud? Um conhecido estudioso contemporâneo do Talmud,
pessoa virtuosa e de caráter impecável, que devotou a vida ao estudo do Talmud, de repente se viu forçado a aceitar um emprego de caixa de banco. Uma série de circunstâncias literalmente o coagiram a trocar sua cadeira, no segundo hall, talvez tirar, de estudo de Torá por uma cadeira giratória, atrás de um vidro. Em seu primeiro dia de trabalho, o sábio analisou o estranho e impessoal ambiente à sua volta. Esfregando os olhos, perplexos, como eu vim parar aqui? O que eu estou fazendo aqui? Por que estou cumprindo uma tarefa tão mundana e pouco satisfatória, em vez de estar estudando a minha querida Torá? Ele deixou as questões de lado e decidiu pensar positivo a todo custo. Logo ele descobriu que podia facilmente cumprir suas obrigações e ao mesmo tempo fazer uma introspecção espiritual. Não estou aqui por acaso, ele refletiu. Hashem certamente projetou essa mudança em minha vida pelo meu próprio bem. Ou eu tenho uma retificação espiritual a fazer, ou alguma missão especial a cumprir aqui no banco, ou as duas coisas. O caixa sábio não se permitiria cair no desespero, embora não estivesse fazendo o que ele queria fazer. Ele não tentou evitar ou negar a sua realidade, nem ficou com raiva de Hashem ou de si mesmo. Ele fez o que tinha de fazer e da melhor maneira possível. No horário de almoço, em vez de socializar com seus colegas de trabalho, ele encontrava um canto silencioso na sala dos empregados para comer um sanduíche trazido de casa e estudar uma página do Talmud. Nos minutos finais do intervalo, ele fazia em prantos uma oração a Hashem, pedindo sua compaixão e a possibilidade de retornar ao estudo do Talmud em tempo integral. Após desabafar por alguns minutos, ele podia realizar seus deveres alegremente pelo resto do dia. Semanas e meses se passaram. O caixa sábio estava firme em sua emuná, resignação e reza. Milagrosamente, os problemas e as circunstâncias que o fizeram aceitar o emprego de caixa se reverteram, e ele logo conseguiu reassumir seu lugar no estudo da Torá. O motorista de ônibus. Aqueles que vivem com a emuná de que tudo é para o bem são felizes e confiantes. Essas pessoas não suspeitam que Hashem as estejam levando pelo caminho errado. É como se fizesse uma viagem interestadual de ônibus. Elas têm certeza de que o motorista sabe dirigir o ônibus e irá escolher a melhor rota. Sem nada com que se preocupar, ficam livres para relaxar, olhar pela janela e aproveitar cada minuto da viagem. Elas chegam alegremente ao destino e realizam suas tarefas com vigor. Aqueles que não têm emuná são como passageiros nervosos daquele ônibus. Como motoristas do banco de trás, eles pensam que pode dirigir o ônibus melhor que o verdadeiro motorista. Eles também pensam que são capazes de escolher uma rota mais rápida e curta. Frustrados, eles tentam dirigir o ônibus sentados na fileira 12. Cada minuto passa com amargura e frustração, pois eles têm certeza de que o motorista não sabe o que está fazendo ou aonde está indo. Preocupam-se se o ônibus está indo para o oeste em vez de ir para o leste. Pensam que o motorista está indo muito rápido ou muito devagar. Esses mesmos passageiros preocupados sofrem um grande estresse emocional porque não têm fé no motorista. Chegam ao destino atormentados e completamente desgastados. Vamos parar por um instante e ponderar a profunda diferença entre os dois tipos de passageiros do exemplo do ônibus. Ambos pagam o mesmo preço pela passagem, viajam no mesmo ônibus e chegam ao mesmo destino ao mesmo tempo. Porém, o primeiro tipo de passageiro chega ao destino com alegria e com saúde emocional perfeita, ao passo que o segundo tipo está uma pilha de nervos. Que tipo de passageiro você prefere ser? Com emuná, chegamos ao nosso destino na vida com tranquilidade, segurança e felicidade, preparados para encarar qualquer desafio que apareça em nosso caminho. Sem emuná, sempre que uma pessoa pensa estar dirigindo o ônibus, ou seja, no controle do próprio destino, fica propensa a sofrer de estresse,
ansiedade, frustração, desespero e colapsos nervosos. Algumas pessoas se recusam a aceitar o fato de que todos temos de passar por um ticunim, as retificações da alma que Hashem cria para o nosso benefício. Pessoas assim estão sempre reclamando sobre seu sofrimento insuportável, e elas estão certas, pois sem emuná a vida é certamente amarga e intolerável. Ninguém pode escapar do fato de que a vida nem sempre segue os contornos de nossos planos e expectativas pessoais. As inconstâncias inesperadas com as quais cada um de nós deve lidar nos conduzem ao nosso caminho de Tikkun. Para que reclamar, chorar e esbravejar quando podemos facilmente nos fortalecer com emuná e ter uma vida agradável? Tudo o que temos de fazer é confiar no motorista do ônibus, nosso querido Criador, que habitualmente conduz o universo como um todo, e cada um de nós em particular. Assim como o passageiro confiante, quanto mais fortalecemos nossa emuná, de que Hashem faz tudo para o nosso bem, mais felizes chegaremos ao nosso destino. Paciência vale a pena. Quem tem uma forte emuná e vive grandes dificuldades, soa algo assim. É desse jeito que Hashem quer as coisas. Tudo acontece para o bem. Enquanto isso, essa pessoa mantém um olhar positivo e lida com seus problemas da melhor maneira possível, usando as ferramentas que lhe estão disponíveis e continuando a rezar e a expressar suas esperanças e aspirações. Quando estamos insatisfeitos, temos de fazer um esforço de alta prioridade para fortalecer nossa emuná. Por quê? Se reforçarmos a emuná e internalizarmos a crença de que Hashem governa o mundo e faz tudo para o bem, a vida se torna um céu na terra. O contrário também vale. O purgatório é a amargura do descontentamento que corrói a alma como um ácido espiritual e é o resultado da falta de emuná. Surpreendentemente, a falta de emuná se torna a pior punição em vida. O rabino Menahem Recanati, famoso cabalista italiano do século XIV, da Era Comum, era um simples comerciante até os 80 anos. Ele sonhava dedicar a vida ao estudo de Torá, mas nunca teve a oportunidade. Apesar das circunstâncias, ele continuava a clamar diariamente a Hashem por meio da reza pessoal. Por décadas, ele implorou a ele pelo privilégio de poder imergir-se totalmente no mar da Torá. Depois de seu aniversário de 80 anos, um tzadik o visitou em sonho e lhe deu um cálice dourado para beber. Quando acordou, ele descobriu que a sabedoria da Torá lhe havia sido revelada. Durante os próximos 2 anos, ele escreveu cerca de 40 textos de complexos comentários sobre a Torá e a Cabalá. Se precisamos dispor de uma grande dose de emuná em período de insatisfação, quando não temos nenhuma grande dificuldade, certamente temos de contar com a emuná para superarmos momentos de crise. Se buscamos sentido em nossa situação atual e cimentamos a crença de que tudo é para o melhor, não apenas transformamos a tristeza em contentamento, como apressamos a chegada de tempos mais felizes. Só conseguimos alcançar a verdadeira emuná por meio da introspecção de 1 hora por dia, em que confessamos nossas más ações a Hashem e avaliamos a nossa emuná. Devemos nos analisar e perguntar: estou colocando minha emuná em prática em todas as etapas da minha rotina? Com perseverança, chegaremos ao nível de emuná segundo o qual tudo é para o bem, como veremos detalhadamente mais adiante neste estudo. Liberdade da mente. A mente de uma pessoa feliz é livre para procurar e entender as mensagens que Hashem instila em todo o nosso ambiente. Sem as reclamações das emoções negativas, podemos discernir mais facilmente aonde Hashem está nos levando. Mesmo que não entendamos completamente o que nos acontece, com emuná podemos rezar e pedir a Hashem que nos abra os olhos e nos ajude a fazer as escolhas certas. Compreender as mensagens de Hashem, realizando um despertar espiritual e aprender a corrigir o que precisa ser corrigido são resultados da emuná de nível superior. O terceiro estágio da nossa busca por emuná.
mas não podemos passar ao próximo estágio até termos solidificado nossa posição no segundo estágio, a emuná de nível intermediário. Não podemos fazer boas escolhas a partir da emuná de nível superior até que internalizemos primeiro a nossa emuná de nível intermediário, isto é, a crença de que tudo o que Hashem faz é para o bem. Neste nível, devemos aceitar os desafios da vida com alegria. Só então estaremos prontos para entender a mensagem contida em cada desafio. Não se deve tentar entender as mensagens de Hashem sem uma boa prática da emuná de nível intermediário. Sem acreditar que Hashem faz tudo para o bem, não se pode chegar a uma conclusão verdadeira. A verdade vem da mente livre e clara, que por sua vez vem da felicidade de saber que Hashem faz tudo para o bem. Portanto, precisamos da emuná de nível intermediário para evitar conclusões equivocadas sobre as mensagens divinas. O Rebbe Nachman de Breslav ensina que felicidade e despreocupação levam à liberdade da mente, que facilita a verdadeira tranquilidade mental. Resumo da seção 2. Com a emuná de nível intermediário, a fé de que Hashem faz tudo para o bem, combinada com um constante agradecimento a Hashem, aproveitamos uma existência agradável e tranquila. Sem aproveitar os acontecimentos da vida como oportunidades para o crescimento espiritual e pessoal, e sem introspecção constante, manter a emuná de que Hashem faz tudo para o bem é complicado. Somente uma firme emuná de nível intermediário pode garantir felicidade, serenidade e superação dos momentos difíceis da vida. O aspecto positivo de cada tribulação é que as dificuldades nos motivam a procurar Hashem. Nosso propósito na vida é buscá-lo e conhecê-lo com todas as nossas faculdades mentais e espirituais. Espero que aprender sobre a emuná de nível superior nos leve à completa emuná, o que nos permitirá cumprir nossa missão na Terra e alcançar a retificação de nossa alma neste mundo e no próximo. Seção 3. Emuná de nível superior. Tudo que Hashem faz tem um propósito específico. O que Hashem quer de mim? O terceiro nível de emuná é a crença de que Hashem faz tudo com uma finalidade específica e que cada ação dele contém uma mensagem especial, para nos ajudar a cumprir nossa tarefa no mundo. Ademais, a emuná de nível superior mostra que Hashem constantemente nos manda estímulos, oportunidades de fortalecermos nossa conexão com ele. Tudo que Hashem faz tem um propósito. Portanto, quem tem emuná de nível superior está sempre se perguntando: o que Hashem quer de mim? O raciocínio é lógico e direto, do seguinte modo: observação. Hashem me expõe a um certo acontecimento ou experiência para transmitir uma mensagem ou me ensinar algo. Interpretação. Devo fazer o melhor para relacionar a mensagem de Hashem a algo em minha vida que precise de reforço ou aperfeiçoamento. Execução. Ou eu preciso corrigir um mau hábito, ou me redimir por uma transgressão, ou fortalecer o meu serviço a Hashem em uma determinada área, ou acordar do meu sono espiritual e assim por diante. Os 3 estágios, observação, interpretação e execução, podem ajudar qualquer um, cada pessoa conforme seu nível espiritual, a compreender as mensagens de Hashem e a ajustar o que precisa ser melhorado. A emuná é a mensagem geral que conecta todos os eventos, experiências e estímulos da vida. O desejo fundamental de Hashem em seu universo é nos levar a ter emuná. Suas ações, portanto, nos induzem a aprender a ter emuná. Devemos procurar a mensagem, a sabedoria divina contida nas experiências criadas para nos aproximar da completa emuná. O Rebbe Nachman de Breslav ensina que todos devemos fazer um esforço contínuo para encontrar a sabedoria divina em todas as coisas e para nos conectarmos a ela. Assim, a sabedoria divina de uma criação ou de um evento ilumina nossa mente e nossa alma, nos aproximando de Hashem.
Aquele que não observa nem se conecta à sabedoria divina dos acontecimentos se assemelha a Esaú, que desprezou o seu direito de primogenitura. O rei Salomão zombou do fracasso do tolo em enxergar a sabedoria divina em tudo. Provérbios 18, 2. O tolo não deseja entendimento, ou seja, o tolo não assimila nenhuma das mensagens de Hashem e por isso pensa que os acontecimentos de sua vida são ocasionais, sem nenhum significado específico. Não enxergar a sabedoria divina é a pior forma de cegueira. Basicamente, todo esse estudo gira em torno do princípio da busca pela sabedoria ou mensagem divina em tudo que nos cerca e em tudo que nos acontece. Como primeiro passo em direção à observação efetiva que constitui a emuná de nível superior, precisamos internalizar o seguinte princípio talmúdico: não há tribulação sem transgressão. Não há tribulação sem transgressão. Esse é o princípio, é a base da emuná, do judaísmo e de todo o mundo. Narmânides, o conhecido cabalista e sábio do século XIII da Era Comum, escreve em seu comentário da Torá, Parashá 130. A pessoa não ganha uma porção na Torá até acreditar que tudo na vida é um milagre. Nada é produto da natureza ou do curso natural das coisas, seja em casos particulares ou em geral. A recompensa para quem cumpre as mitzvot é o sucesso no final, enquanto a punição para o transgressor é a eventual condenação, tudo por meio da lei divina. Basicamente, devemos primeiro acreditar que tudo na vida é resultado da ordem do Criador, para depois podermos acreditar que não há tribulação sem transgressão. Sem essa emuná, perdemos a conexão autêntica com o verdadeiro judaísmo. Aqueles que têm uma crença geral na providência divina, mas não atribuem os seus problemas, mesmo os menores, a uma transgressão, cometem um dos erros a seguir. 1. Pensar que Hashem atormenta suas criações por nenhuma razão, ou que Hashem criou o mundo para que suas criações sofressem, Deus nos livre. O rei Davi afirmou em Salmos 141, 45, 17: justos são todos os caminhos do Eterno, e repletos de magnanimidade todos os seus atos. Ele também declarou, para proclamar que reto é o Eterno. Ele é a minha rocha, que não dá lugar à injustiça. Aquele que acredita que Hashem atormenta suas criações tem uma noção distorcida da emuná. 2. Não acreditar realmente na providência divina, mas pensar que os problemas são fruto do destino ou do curso natural das coisas. E muitas vezes culpar os outros ou a si mesmo pelas dificuldades da vida. Essa concepção é contrária à emuná. Podemos concluir logicamente que a pessoa que realmente acredita na providência divina, ou seja, que tudo vem de Hashem, deve acreditar que toda tristeza, problema, dificuldade e deficiência na vida vem de Hashem. Saber que Hashem faz tudo com um propósito específico e que ele é bondoso, justo e compassivo, nos leva à categórica conclusão de que as nossas transgressões são os motivos de nosso sofrimento. Neste ponto, você provavelmente quer perguntar: se Hashem é tão bom e compassível, por que me pune por minhas transgressões? Boa pergunta. Hashem sabe que as transgressões prejudicam terrivelmente a alma. Uma alma maculada diminui a habilidade de a pessoa receber luz divina de Hashem e a previne de herdar o seu lugar ideal no mundo vindouro. Por isso, Hashem nos manda as tribulações, que são capazes de purificar a nossa alma. As dificuldades da vida não são punições, mas retificações da alma, vindas de um Pai amoroso e criadas para o nosso benefício e para estimular ganhos espirituais. A crença de que não há tribulação sem transgressão nos conduz à felicidade, especialmente quando aproveitamos a oportunidade das dificuldades da vida para iniciar um processo de busca espiritual que leva a uma espiritualidade melhorada e uma maior aproximação de Hashem.
Alcançamos a verdadeira e completa emuná se enxergamos as dificuldades da vida como oportunidades de crescimento. Chefe ou empregado? Uma pessoa dedicada realiza introspecções espirituais e confessa suas más ações diariamente a Hashem. Quem não se preocupa com buscas espirituais não pode ser chamado de servo de Hashem, já que vive com a sensação de estar no comando. Um chefe não precisa fazer relatório de suas ações a ninguém. Ele faz o que quer na hora que quer. Não se pode ser chefe e subalterno simultaneamente. O amor e a devoção motivam o servo mais louvável. O medo de punição motiva o servo menos louvável. Se o chefe pensa que pode fazer o que quiser sempre que quiser, ele não sente que há alguém por perto que possa puni-lo. Sem temer punição, ele nem chega a atingir o nível espiritual do pior empregado. Mesmo que tenhamos apenas o mínimo de temor à punição, tememos as consequências de nossos erros e por isso fazemos um relatório diário de nossas transgressões. Confessamos a Hashem e pedimos o seu perdão. Também rezamos por assistência divina para evitar cometer erros no futuro. Um discípulo principiante ainda não desenvolveu o amor e o respeito pelo mestre que levam ao serviço dedicado. Ainda assim, ele sabe que será recompensado por bom comportamento e punido por preguiça e negligência. Do mesmo modo, a emuná inicial começa com a crença em recompensa e punição. Tudo que acontece na vida, bem ou mal, sucesso ou fracasso, prazer ou dor, vem de Hashem. A emuná de nível inicial começa com a crença em recompensa e punição, que por sua vez é o resultado do reconhecimento de que não há atribulação sem transgressão. E este último é o pré-requisito da emuná básica. Todos desejam ter sucesso e uma vida prazerosa. As transgressões desequilibram o jogo da felicidade, já que criam problemas e sofrimento. Portanto, uma dose diária de busca espiritual, confissão de erros e esforços para melhorar nos poupa de muita tristeza. Se permanecemos em estado de sono espiritual e agimos como chefe e não como servo, as dificuldades da vida, resultado de nossas próprias transgressões, tornam-se ainda mais insuportáveis. Aquele que atribui as dificuldades da vida a algo ou alguém e não às suas próprias transgressões está a anos-luz de distância da mínima fé em Hashem. Pessoas assim não se responsabilizam por suas ações, nunca fazem techuvá, aprofundam-se no sono espiritual e estão, portanto, bem distantes de Hashem. Irat Shammai, o temor de Hashem, começa com o reconhecimento espiritual básico de que os problemas resultam de erros. O medo básico de punição leva ao elevado medo de decepcionar nosso querido e compassivo Pai quando fazemos algo contra a sua vontade. Deus nos livre. O Rebbe de Nahman de Breslav explica que os medos de uma pessoa decorrem de suas transgressões, que se materializam em vários estímulos que as amedrontam, provocando assim buscas espirituais e arrependimento. Quem teme Hashem não precisa temer mais nada. As causas do sofrimento. Tristeza. A primeira e mais comum causa de sofrimento é a tristeza. Nada chama julgamentos severos como as reclamações e a insatisfação de alguém com relação ao que lhe cabe nessa vida. A Torá cita enfaticamente a tristeza como a causa das maldições da vida. Deuteronômio 28:47. Em troca de não terem servido ao Eterno, teu Deus, com alegria e com bondade de coração. Os tristonhos protestam. Abundância? Do que você está falando? Olha os meus problemas. Eles desconsideram as milhares de bênçãos diárias da vida e se concentram nas dificuldades, tornando a vida ainda mais sofrida. Hashem sempre trata as pessoas com compaixão e misericórdia.
Pessoas insatisfeitas negam que a providência divina de Hashem seja compassiva e misericordiosa. Rejeitar Hashem ou não ter emuná é um grande antecedente de sofrimento e fracasso. Por quê? Quando uma pessoa fica insatisfeita com a justiça de Hashem, o Tribunal Celeste abre o dossiê da sua vida para analisar de perto se ela realmente merece as atuais dificuldades. A inspeção das dívidas e dos créditos de uma pessoa sempre mostra que ela, na verdade, merece problemas ainda piores e menos bênçãos do que tem. Hashem é sempre pego por sua compaixão excessiva e misericórdia, muito mais do que requer a justiça. As reclamações da pessoa não são apenas desconsideradas, como provocam novas necessidades de julgamento. O rei Davi passou por inúmeras dificuldades e, não obstante, reconheceu a misericórdia e a compaixão de Hashem em cada etapa da sua vida. Ele implorou em Salmo 143, 2: Contra teu servo não ponderes em julgamento, pois criatura não há que diante de ti se justifique. O sofrimento deveria provocar uma busca espiritual, já que não há tribulação sem transgressão. Ainda assim, antes da busca espiritual, nos perguntamos se estamos contentes com a nossa porção na vida. A agonia prolongada é muitas vezes resultado de transgressões cometidas contra outro ser humano. Aquele que causa dor a outra pessoa não pode ser perdoado pelos pecados até que implore pelo perdão da sua vítima. Enquanto as injustiças contra o próximo não são corrigidas, os julgamentos severos continuam. Não cumprir as mitzvot. Situações difíceis são muitas vezes indicações de que ou estamos fazendo algo proibido pela Torá ou não estamos cumprindo alguma das ações obrigatórias da Torá. Arrogância. As atribulações também podem ser um indício de que não se acredita que não há outro que não Hashem. Deuteronômio 4:35. Hashem muitas vezes usa o sofrimento para desinflar egos inflados. Frequentemente, a queda de uma pessoa é o resultado da sua própria arrogância. O rei Salomão, o mais sábio de todos os homens, disse em Provérbios 16:18: O orgulho precede a destruição, e a arrogância vem antes do fracasso. Geralmente, podemos encontrar um sinal de arrogância e complacência antes de uma crise. Hashem é particularmente compassível quando diminui nosso ego, pois uma pessoa arrogante não pode se aproximar dele. Os sábios do Talmud afirmam: o Santíssimo diz, o arrogante e eu não podemos viver no mesmo mundo. Como resultado, Hashem retira sua presença divina de onde há arrogância e pessoas arrogantes. De onde Hashem retira sua presença divina, o sofrimento toma e se estabelece. Olho por olho, dente por dente. Hashem frequentemente nos manda problemas que refletem as nossas transgressões, para nos mostrar por que estamos sofrendo. Por exemplo, um motorista de táxi que violou o Shabat acabou com os 2 pneus furados e uma multa por excesso de velocidade no domingo de manhã, fazendo com que ele perdesse a quantia exata que havia ganhado naquele Shabat. Ou o caso de um patrão que acusou injustamente o empregado de roubo e que depois foi acusado pelas autoridades fiscais de fraudar o seu imposto de renda. A política divina do olho por olho certamente não é punição, é um método divino de educação. Segundo nossos sábios, uma pessoa é avaliada da maneira como ela avalia os outros. Sansão perseguiu o desejo de seus olhos e, portanto, perdeu os olhos pelas mãos dos filisteus. Absalão tinha muito orgulho do próprio cabelo e acabou pendurado, preso pelos cabelos. Miriam esperou 1 hora por Moisés e, portanto, todo o povo de Israel esperou 1 semana por ela. Veja Juízes, capítulo 16. Sansão seguiu o desejo de seus olhos e escolheu Dalila, uma adoradora de ídolos, traiçoeira e filha de uma nação inimiga, e acabou perdendo os olhos pelas mãos do povo dela. Veja Samuel 2, capítulo 18.
Absalão era vaidoso com seu cabelo, entre outras coisas. Ele também se revoltou contra o seu pai, o rei Davi. Certa vez, quando andava de mula, seu cabelo se enrolou nos galhos de um carvalho. A mula continuou trotando e Absalão ficou pendurado pelo couro cabeludo até a morte. Veja Êxodo 2:4. Miriam se escondeu perto do Nilo para vigiar seu irmão Moisés, que havia sido colocado dentro de uma cesta no rio e acabou sendo descoberto pela filha do faraó. Depois, quando Miriam contraiu lepra, veja Números capítulo 12, todo o povo de Israel esperou uma semana até que ela se curasse. Os sábios também ensinam que a difteria, uma doença terrível que começa com uma bactéria gram-positiva no intestino e culmina em uma liberação da toxina que bloqueia a garganta, é resultado da prática da difamação. Em outro trecho, o Talmud conta a história do Rav Huna, cujos 400 barris de vinho azedaram. Os colegas do Rav Huna lhe aconselharam a fazer uma busca espiritual e a ponderar porque Rachim havia transformado seu vinho em vinagre. Ele reagiu: "O que foi? Para vocês sou suspeito de ter cometido algum erro?" Eles responderam: "O que foi? Rachim é suspeito de punir sem motivo?" O Rav Huna respondeu: "Se alguém escutou que eu cometi um erro, que ele venha e me diga. Ouvimos falar que você não tem sido justo com seu inquilino fazendeiro e que você não lhe deu uma porção justa da colheita das uvas." O Rav Huna protestou: "Meu inquilino me rouba, então eu tomo essas porções para mim." Os rabinos comentaram: "Diz o ditado que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de prisão." O Rav Huna reconheceu o erro e disse: "Tomo para mim a obrigação de me redimir e devolver a justa parte do inquilino sobre a colheita." O Rav Huna se comprometeu a fazer techuvá e a retificar a injustiça. Então Hashem fez um milagre e transformou o vinagre em vinho novamente. Segundo outra opinião do Talmud, o vinagre não voltou a ser vinho, mas o preço do vinagre de vinho disparou e o Rav Huna teve um bom lucro. De qualquer modo, vemos como a aceitação da justiça divina reverte uma situação de julgamento rigoroso à compaixão milagrosa. O Rav Huna transgrediu com uma colheita de uvas e foi punido em seguida por meio do próprio vinho. Com mensagens assim, Rashi nos ajuda a entender o que precisamos corrigir. Rashi explica, em Gênesis 37:2, como o episódio de José ilustra esse aspecto da justiça divina. José contou ao pai 3 histórias difamatórias sobre seus irmãos. Em cada caso, ele foi punido com medidas olho por olho, dente por dente. 1. José disse que seus irmãos tinham comido a carne de um animal vivo. Em troca, os irmãos mergulharam a túnica de José no sangue de um cordeiro abatido. 2. José disse que os filhos de Léa estavam chamando seus meios-irmãos, os filhos de Bilha e Zilpa, de escravos. Em troca, ele foi vendido como escravo. 3. José disse que seus irmãos eram suspeitos de haver praticado sexo proibido. Em troca, ele mesmo foi acusado de manter relações proibidas com a esposa do ministro egípcio Potifar. Jacó ficou 22 anos fora de casa. Sua ausência causava dor a seus pais, Isaac e Rebeca. Jacó foi punido quando seu querido José desapareceu e foi dado como morto por exatamente 22 anos. Judá enganou seu pai, Jacó, ao mergulhar a túnica de José no sangue de um cordeiro, dizendo que o irmão havia sido devorado por um animal selvagem. Em troca, a nora de Judá, Tamar, o enganou com um cabrito. Veja Gênesis capítulo 38. Simão aconselhou os irmãos a jogar José em um poço. Consequentemente, Simão foi mantido preso no Egito. Os irmãos de José lhe causaram muito sofrimento. Por sua vez, eles sofreram extremamente no Egito. Pensamento, fala e ação. Segundo Baal Shem Tov, a tristeza causada pelos filhos é proveniente de uma mácula na Neshama.
a parte da alma que corresponde ao pensamento. Portanto, quando uma pessoa sofre por causa dos filhos, trata-se de uma mensagem olho por olho, que lhe ajuda a perceber que algo em seus pensamentos precisa ser retificado. Problemas com a esposa indicam uma mácula em seu ruar, a parte da alma que corresponde à fala. Portanto, quando um homem sofre com a esposa, trata-se de uma mensagem que lhe ajuda a perceber que ele deve corrigir algo em sua fala. Dificuldades financeiras indicam uma mácula em nefesh, a parte da alma que corresponde à ação. Portanto, quando uma pessoa sofre com problemas financeiros, trata-se de uma mensagem que lhe ajuda a perceber que suas ações precisam ser retificadas. Os filhos de Rachem. Como Rachem nos chama seus filhos, problemas relacionados aos nossos próprios filhos são provavelmente uma medida olho por olho, que resulta de alguma dor que causamos a Rachem, Deus nos livre. Por exemplo, quando o filho de uma pessoa é desobediente, essa pessoa provavelmente desobedeceu a Rachem. Crianças insolentes são indícios de pais atrevidos e insolentes. Em nossa busca espiritual, devemos atentar a como nossos próprios filhos nos tratam, pois essa é uma indicação de como os tratamos Rachem. Ademais, devemos fazer um esforço concentrado para nos redimirmos de nossos pecados contra nossos pais. Como diz o velho ditado, a maçã não cai longe da árvore. No final das contas, nossos próprios filhos nos tratam da mesma maneira como tratamos nossos pais. Contra ou complementar? A palavra bíblica que descreve a esposa como parceira na vida é kenegdo. Veja Gênesis 2,18. Essa palavra significa contra e também complementar. A nação de Israel é como se fosse a esposa de Rachem. Assim sendo, o modo como a esposa trata o marido é reflexo do modo como o marido trata Rachem. Uma esposa desrespeitosa é sinal de que o marido não respeita Rachem. Uma esposa preguiçosa é sinal de que o marido é negligente quanto às suas obrigações para com Rachem, e assim por diante. De acordo com os sábios, quando um marido merece, sua mulher é uma ajudante complementar. Mas quando ele não merece, ela fica contra ele, uma inimiga. As ações do marido ditam o comportamento da esposa. Segundo o pensamento judaico esotérico, a esposa é um espelho do marido. Nela, ele pode ver a si mesmo, seus traços de personalidade, seus pontos fortes, suas fraquezas e etc. Além disso, o marido é como o sol e a mulher é como a lua. Ela reflete a luz dele. Portanto, se ela é pavio curto, ele deve corrigir seu problema com a raiva. Quando ela não cumpre direito suas obrigações, ele com certeza não está cumprindo suas obrigações para com Rachem. Muitas das dificuldades de um casamento são indicações da falta de emuná, da arrogância e do comportamento inapropriado do marido. A vida fácil do mal. Rachem usa a política do olho por olho como uma ferramenta educacional. Desse modo, ele ensina àqueles a quem ama que eles precisam se corrigir. Conforme o Talmud, Rachem manda sofrimento àqueles a quem ama, porque deseja purificar-lhes a alma neste mundo, para que possam ganhar um lugar elevado no mundo vindouro. Algumas pessoas estão tão mergulhadas no mal que Rachem nem chega a se incomodar com elas. Em vez de lhes mandar atribulações às quais elas não dariam atenção e com as quais elas não aprenderiam, Rachem lhes dá suas recompensas neste mundo, e elas perdem qualquer recompensa no mundo vindouro. Os justos passam por rigorosas retificações da alma neste mundo e são recompensados com êxtase eterno e gratificação no mundo vindouro. As pessoas más, que parecem ter uma vida fácil, frequentemente desfrutam do dinheiro, poder, fama ou outros confortos neste mundo, mas pagam caro no outro mundo. Não inveje pessoas que vivem despreocupadas. Espiritualmente, elas estão se afundando em dívidas. Este mundo é como um grande restaurante. Depois que você come, tem de pagar a conta. Se você não paga nesse mundo,
será cobrado uma conta muito mais cara no próximo. Problemas de amor. Os problemas de amor são um tipo adicional de sofrimento criado especialmente para os justos e devotos. Dizem os sábios que se uma pessoa sofre, ela deve iniciar uma séria autoavaliação e fazer techuvá. Se a autoavaliação tem um bom resultado, ela provavelmente foi negligente quanto ao estudo da Torá. Se foi diligente em seu estudo de Torá, seus sofrimentos são problemas de amor. O caminho do meio. A maioria das pessoas não pertence à vida fácil do mal, nem ao caminho de atribulações dos justos. A grande maioria de nós, viajantes do caminho do meio, deveria se lembrar de que não há tribulação sem transgressão. Portanto, devemos nos treinar para enxergar o olho por olho em nossos problemas para saber o que corrigir. Quando percebemos o que fazemos de errado, podemos começar o processo de techuvá, que é dividido em 4 etapas: confissão a Hashem, remorso, pedido de desculpas pelos erros e decisão de melhorar a partir daquele momento. Se entendemos a mensagem de Hashem e agimos, ele não precisa mais falar conosco em linguagem de atribulações. Ninguém quer testes de atribulações, mas quando eles chegam, são um bom sinal de que Hashem se importa muito conosco. Problemas são um sinal de que Hashem está nos chamando para chegar mais perto. Todos queremos retificar a alma, mas às vezes não sabemos especificamente o que temos de fazer. Por isso, devemos falar com Hashem e pedir que ele ilumine nossa mente e nossos olhos. Assim, Hashem, por favor, me ajude a entender o que fiz de errado. Tenha piedade, me explique por que eu estou sofrendo. Eu quero me aproximar, melhorar e fazer com que você tenha orgulho de mim. Por favor, Hashem, me ajude. Orações sinceras e persistentes, falar com Hashem com as nossas próprias palavras, raramente ficam sem resposta. Eventualmente, Hashem nos mostrará exatamente o que temos de corrigir. Se tentamos ao máximo entender as mensagens de Hashem, mas ainda não entendemos porque passamos pelos problemas que temos atualmente, precisamos recorrer a Emuná e lembrar que Hashem faz tudo com um propósito. Eis uma sugestão de como falar com Hashem numa situação dessas. Hashem, meus problemas certamente não são casuais ou injustos. Acredito e confio em você com todo o meu coração, mas, infelizmente, não entendo o que fiz de errado para provocar isso. Conte aqui o seu problema. E, portanto, não sei como me redimir. Hashem, querido Pai, por favor, me ajude a entender por que eu estou sofrendo. Por favor, me perdoe, tenha compaixão. Não me afaste de você. Por favor, me conceda sua graça divina e ilumine minha alma dolorida. Ajude-me a fazer a sua vontade e a corrigir o que precisa ser corrigido. Se apesar das rezas os problemas não desaparecem, devemos deixar nosso intelecto de lado e confiar exclusivamente na avançada emuná de que Hashem não apenas faz tudo para o bem, como age com propósitos específicos, mesmo que não entendamos o que está acontecendo. Aceitar nossas atribulações com amor e com o coração subjugado, em oposição a um coração insolente e reclamador, invoca uma tremenda compaixão divina. Muitas vezes, assim que realmente nos conformamos com nossos problemas, eles desaparecem. Aceitar nossos problemas com amor e com o coração subjugado é a epítome da emuná completa. Obstáculos. Há 2 obstáculos que nos previnem de vencer com emunar as atribulações. Primeiro, quando dizemos, não sou forte o suficiente para aguentar, isso vai me derrubar. Esse sentimento reflete uma falta de crença na força interior e na capacidade de tolerar o estresse. A fim de superar esse obstáculo, devemos internalizar a vital lei espiritual, segundo a qual Hashem não nos dá testes e atribulações que não podemos aguentar. Segundo, quando dizemos, deixe-me viver em paz, ou não quero lidar com isso.
Esse é um pedido para viver sem techuvá, sem retificações da alma, altos e baixos ou tempestades. Hashem quer que fortaleçamos nossa alma, mas não podemos fazer isso sem passar por testes de vez em quando. Apesar por meio dos testes e problemas que fundamentam a nossa emuná, é que conseguimos a verdadeira paz de espírito. Tentar escapar das dificuldades da vida, em vez de enfrentá-las, as torna ainda mais intoleráveis. Hashem não desiste. Ele sabe o que temos de corrigir. O fato de que não queremos nos retificar não significa que Hashem vai se esquecer de aplicar o tikkun necessário, seja nessa vida ou em uma outra encarnação. Os sábios advertem que qualquer dificuldade nessa vida é preferível a uma outra encarnação. Não podemos viver em estado de calma imaginária e alcançar as retificações da alma ao mesmo tempo. Todo o nosso propósito na Terra é conseguir realizar o tikkun. Portanto, altos e baixos, dificuldades, testes e atribulações fazem parte da batalha. Não podemos decidir ficar do lado de fora deste mundo. Quando nascemos, já entramos na quadra. Isso significa que temos de pegar a bola dos desafios da vida e correr com ela em direção ao nosso objetivo. Com emuná, retificaremos nossa alma e ganharemos o jogo. A recompensa e o sucesso verdadeiro, tanto em esforços materiais como em espirituais, vêm da emuná. Aqueles que estão dispostos a se empenhar para retificar a alma sofrerão, no final, um conjunto pior de testes e atribulações. Portanto, sempre que nos fortalecemos com emuná, reza e temor a Hashem, tornamos a vida muito mais fácil. Com a ajuda de Hashem, os próximos capítulos lhe mostrarão como aplicar a emuná à nossa vida diária. Fim do capítulo 2.